Ruído branco, será que ele é seguro? Eu sou a doutora Dunia Baldisseri e aqui nesse canal eu falo sobre o sono do seu filho, uma médica cardiologista que só fala ao coração das mães sobre o sono de bebês e maternidade. Então, se você ainda não me segue, já começa a me seguir aqui porque hoje a gente vai aprender a falar sobre um assunto muito importante, que é o uso de ruído branco. Será que ele é seguro mesmo? Shhh, o cachorro tá dormindo. O uso do ruído branco é muito difundido entre as mães. Todas nós queremos abafar o som do motoqueiro que está lá fora para que o nosso bebê não acorde. E usar o ruído branco realmente tem alguns benefícios. Eu selecionei alguns estudos e nós vamos falar sobre eles hoje aqui, entendendo se é seguro e se realmente vale a pena. Em um estudo publicado na revista Archives of Disease in Childhood, 40 recém-nascidos foram expostos a um equipamento de ruído branco que foi posicionado a 30 a 50 centímetros da cabeça do bebê. O som ficou em torno de 72,5 decibéis, o que é bastante alto. A gente costuma indicar até 50, mas isso foi só nos primeiros 30 segundos e foi caindo para aproximadamente 60 decibéis depois e mantido nessa altura, nessa amplitude de som. E qual foi o resultado? Os bebês expostos ao ruído branco tiveram mais de 3 vezes chance de adormecerem em até 4 minutos, ou seja, ajudou no processo de adormecer, quando comparados com os bebês que não estavam ouvindo o som. Então, aquele bebê do grupo que foi exposto ao ruído branco dormiu muito mais rápido. Já um estudo turco, que foi conduzido com RNs, que tinham aproximadamente 1 mês de vida e que apresentavam cólica, comparou o uso do ruído branco ao balanço no colo, ou seja, algumas mães fizeram uso do ruído branco e algumas mães simplesmente expuseram esse bebê ao balanço, ao embalo no colo. E sabe o que eles encontraram? Que o ruído branco, quando utilizado a 55 decibéis, e isso a gente mede no aparelhinho do celular, a uma distância de 30 a 50 centímetros, foi superior ao balanço. Ou seja, os bebês que estavam sob o uso do ruído tinham menos cólica do que os bebês que estavam sendo embalados e acolhidos no colo. Já um outro estudo, também turco, porque me parece que os turcos gostam de estudar esses parâmetros de sono, também foi realizado com bebês de aproximadamente 1 mês de vida, numa unidade de UTI, e colocaram o barulho também a 55 decibéis, e isso reduziu muito o choro, tanto antes quanto depois da aplicação do quê? Da vacina BCG. Então, os bebês que eram colocados para ouvir ruído branco antes ficavam mais calmos. Esses bebês eram expostos antes e depois. Só que nesse estudo, o bebê estava posicionado a apenas 10 centímetros do bebê. Isso não é recomendado. As recomendações de segurança são de que o bebê deve ter o aparelho a mais de meio metro de distância. E você deve guardar essa informação de segurança, porque é muito importante que você mantenha o uso adequado sem expor o seu filho a um risco que ele não tem necessidade. Já um outro estudo avaliou o comportamento do bebê durante as coletas de sangue. Todo bebê chora durante coleta de sangue, mas será que choram menos quando utilizam o ruído branco? Eles foram divididos em 3 grupos. No primeiro grupo, os bebês permaneceram no colo dos pais. No segundo grupo, eles ficaram no colo dos pais, ouvindo ruído branco. Já no terceiro grupo, eles permaneceram no berço, ouvindo ruído branco. Ou seja, no colo sem ruído, no colo com ruído, no berço com ruído. O grupo que mais se beneficiou, a gente já deve até imaginar, apresentando o menor tempo de choro e a menor reação à dor, foi justamente o grupo que permaneceu no berço ouvindo o ruído branco. Não era bem o que a gente imaginava, né? Todo mundo achou que ia ser o grupo no colo. Mais recentemente, uma revisão sistemática, uma meta-análise que foi realizada em 2025, reuniu 12 ensaios com 356 bebês e crianças participantes e observou que o uso do ruído branco
aumentava o tempo total de sono em 24 horas. E também reduzia o número de despertares entre todos os participantes. Até aqui parece uma solução muito simples e eficaz, certo? Mas a gente sempre deve lembrar que o sono é uma construção de pilares e que o ruído branco ou as mudanças do ambiente não vão resolver o problema de sono de um bebê sozinho. E é aqui que as coisas começam a mudar. Uma revisão em 2021 na revista Sleep Medicine Reviews, que analisou 38 estudos, concluiu que a qualidade da evidência sobre a capacidade do ruído contínuo melhorar o sono é muito baixa. Não preenchia os critérios GRADE de melhora do sono, ou seja, os benefícios podem até existir, mas a evidência de que está realmente relacionado ao uso do ruído ainda é muito baixa. Pode até mesmo ser uma consequência não relacionada ao uso, ou seja, algo sem relação causal. Em 2014, os pesquisadores testaram 14 máquinas de ruído branco no volume máximo. Eles mediram a intensidade do som a 30, 100 e 200 centímetros de distância, simulando as diretrizes formais do uso no quarto do bebê. E o estudo foi publicado na revista Pediatrics, uma revista muito famosa e utilizada por todas as pediatras no mundo inteiro. E todas as máquinas ultrapassaram 50 decibéis quando posicionadas a 30 centímetros de distância. Não é possível garantir que o som que chegue no conduto auditivo do bebê seja um som dentro do limite de segurança. E esse é o limite recomendado, 50 decibéis, ou seja, alguns estudos utilizaram volumes mais altos do que o permitido. Se utilizado nesse volume por mais de 8 horas seguidas, a exposição ultrapassa até mesmo os limites ocupacionais de trabalhadores para o uso em adultos. Então, não pode não ser seguro utilizar a menos de 30 centímetros com 50 decibéis, porque no conduto auditivo muito pequeno, a ressonância pode ser ainda maior. E em bebês essa exposição pode levar a uma perda auditiva, atraso de fala induzido pelo uso do ruído. Ou seja, precisamos de sabedoria. Pode ser que melhore sono? As evidências não foram o suficientes, embora muitos estudos tenham apontado que sim. Só que eles não preencheram ao final todos os critérios necessários para que a gente dissesse que sim, o ruído branco ajuda definitivamente. E uma revisão sistemática publicada em 2024 na Sleep Medicine, que reuniu inúmeras pesquisas com 83 animais e 9.428 seres humanos, mostrou que algumas máquinas podem sim ultrapassar até 91 decibéis quando utilizadas no volume máximo. É óbvio que nenhuma de nós vai utilizar no volume máximo, mas a gente não sabe dizer o quanto isso reverbera no conduto auditivo. A revisão também teve uma preocupação de que essa exposição contínua, moderada, possa ser negativa tanto para o desenvolvimento auditivo quanto da fala, que foi o que eu falei ainda há pouco. Quando a gente decide usar o ruído branco, precisamos ter consciência de que ele não vai melhorar completamente o sono e de que ele é uma escolha que precisa ser ponderada. Se fizer o uso, coloque distante, na minha opinião, a mais de 1 metro de distância. Decibéis, no máximo 50. Não utilize durante a noite inteira. Utilize de modo contínuo apenas durante o dia em que há mais barulhos no meio exterior. E no período da noite utilize para indução e vá diminuindo o volume até que você consiga retirar, não deixando mais do que 8 horas, que é o número de duração de horas que é avaliado quando analisamos riscos ocupacionais. A mensagem aqui é que o ruído branco pode sim ser um aliado, mas ele não é inofensivo. Se você quiser ter um sono de qualidade, um sono previsível, você precisa do quê? Rotina fisiológica com horários regulares e previsíveis, uma autonomia, o máximo que você conseguir de sono independente para o seu bebê e ter rotinas pré-sono que sinalizem para esse bebê que ele deve dormir. Com o tempo, ele não vai nem precisar de ruído branco para manter o sono sustentado, porque essa aprendizagem contínua vai fazer com que ele
Aprenda a adormecer e se manter dormindo. E se você quiser aprender mais sobre o tema, já deixa aqui embaixo um comentário me contando quais são as suas dificuldades, se você usa ou não o ruído branco e o que você deseja aprender. Curte e me segue aqui no canal.